Trabalharemos nessa aula dando sequência ao assunto de seleção artificial, seleção natural, seleção artificial, o tema evolução humana. E é o que é um tema um pouco controverso, porque há pessoas que acreditam nesse conhecimento produzido pela ciência e outras pessoas não acreditam. Mas o importante é que nós possamos conhecer e depois de conhecer, a gente emitir a nossa própria opinião a respeito do tema. Então, para iniciar, aqui tem uma imagem interessante. O ser humano, o Homo sapiens, é um mamífero do grupo dos primatas e dentro desse grupo pertence uma família denominada Hominidae, que inclui também o orangotango, o gorila e o chimpanzé. Orangotango, o gorila e o chimpanzé. Os registros fósseis mais antigos conhecidos de primatas datam de 55 milhões de anos atrás e foram classificados do gênero Plesiadapis. Estudos indicam que esses organismos habitavam florestas e viviam principalmente em árvores, que é o que nós vamos ver agora. As imagens desse grupo está aí em forma de fóssil. E na realidade, se eles de forma reconstruída, eles seriam assim: o primata mais antigo. Alguns livros falam de 60 milhões de anos atrás. Outros falam de 55 milhões de anos atrás. Mas o que nós podemos entender é que esse seria o ancestral mais antigo do gênero Plesiadapis, tá? A vida arborícola dos primatas influenciou a evolução do grupo e, portanto, selecionou adaptações. Essas características são compartilhadas por todos os primatas, inclusive o ser humano, e os diferenciam dos demais mamíferos. Entre elas, nós podemos destacar três características comuns. O polegar oponível, que o polegar, assim como mostra na imagem, onde nós podemos ver a facilidade para pegar objetos e para se segurar em árvores. Então, aqui tem várias patas de primatas, onde sempre o polegar está em destaque, né? E alguns lembram até a mão humana. Outra característica é a visão binocular, tá? Então, também característica comum. A vida familiar e o cuidado com os filhotes é uma característica também bem semelhante ao ser humano. E outra característica, a complexidade social, onde alguns do grupo se destacam em relação à liderança, por ser líder, por ser guia entre eles. Estudos sugerem que os seres humanos e os chimpanzés compartilham um ancestral comum que viveu na África há cerca de 5 a 8 milhões de anos. Mudanças no clima da Terra foram decisivas para a evolução da linhagem humana. Em um período de alguns milhões de anos, o clima da África tornou-se mais seco e as florestas foram substituídas por savanas, e as populações que permaneceram restritas às florestas deram origem aos chimpanzés. E enquanto as populações que conseguiram sobreviver nas savanas, formadas por aves esparsas e vegetação baixa, o que não possibilitava o deslocamento entre as copas das árvores, originaram as primeiras espécies de australopithecus,
que marcam a origem da linhagem humana. Então, pela imagem, a gente pode ver aqui vários ancestrais comuns dos primatas. Nós podemos visualizar aqui, ó, pela árvore, um ancestral comum, e aqui tem os primeiros, ó, prosímios atuais, macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo, o gibão, o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o ser humano. E aqui em cima, mais um pouco dessa classificação, que dá para ter uma visão melhor dessa evolução dos homínios, antropomorfos, os hominídeos, os catarrinos, os antropóides, tá? E os platirrinos. Então, aqui mostra, vejam a questão das diferenças e semelhanças, tá? Até chegar aos hominíneos. Essa nova imagem, ela mostra a questão da mudança e da evolução na aparência, no tamanho e na forma de andar. Então, aí a gente tem o Australopiteco, que data de 3,5 a 2 milhões de anos atrás, o Homo habilis, 2,4 milhões a 1,6 milhões de anos atrás, o Homo erectus, de 2 milhões a 400 mil anos atrás, o Homo neanderthalensis, de 2,5 milhões a 12 mil, e o Homo sapiens, de 300 mil anos atrás aproximadamente. Vejam a evolução no tamanho, a forma de andar, comprimento dos membros, formato do crânio, e isso também varia a questão do desenvolvimento do cérebro. Se observarmos a evolução e o tamanho e desenvolvimento do cérebro, a gente vê que essa evolução também está relacionada ao aprimoramento de certas habilidades. Então, para esse esquema de evolução da espécie humana, então a gente vê aqui, ó, 485, 650, 990, 1640 e 1610. Então, vejam aqui a diferença, tá? No desenvolvimento do tamanho do cérebro. Há aproximadamente 4 milhões de anos, surgiram os prováveis ancestrais dos humanos, os australopitecos, capazes de se locomover sobre duas pernas, a capacidade denominada de bipedia, o que lhes permitiu caminhar pelo terreno aberto da savana. O ambiente no continente africano continuou a mudar, tornando-se mais seco e árido, e essa condição ambiental levou muitas das espécies dos australopitecos à extinção. Há aproximadamente 2,5 milhões de anos, deram origem ao gênero Homo. Então, aqui, primeiro gênero marcado, gênero Homo. Entre as características desse gênero estão a adoção da postura ereta, associada à bipedia, os maxilares menos projetados para frente, indicativos de uma dentição mais simples, o aumento da caixa craniana, a expansão do espaço destinado a acomodar o encéfalo cada vez maior, e esse fato pode estar relacionado ao desenvolvimento da inteligência, a produção de ferramentas complexas e a coordenação de movimentos. A espécie com parentesco mais próxima à nossa é o Homo neanderthalensis, representado aqui por essa imagem, que surgiu por volta de 500 mil
anos atrás e compartilha com o Homo sapiens, um ancestral comum, o Homo erectus. Então, a imagem mostra realmente o progresso, a mudança na aparência do rosto, tá? E como eu falei, no tamanho do cérebro, no desenvolvimento das habilidades e no desenvolvimento da inteligência. A espécie Homo sapiens surgiu na África entre 200 mil e 150 mil anos atrás. Mais tarde, a população dessas espécies migraram para os outros continentes, começando pela Europa e pela África. Então, se a gente observar na próxima imagem, a gente vai ver aqui o Homo sapiens e o Neanderthalensis. E aqui a diferença dos seus crânios, do tamanho, tá? E o tamanho que o encéfalo, o cérebro, ele se desenvolveu trazendo para esse tipo, essa fase de desenvolvimento, características e habilidades que as outras fases não detinham, não possuíam. Observando esses fósseis de caixas cranianas, a gente observa a projeção dos dentes bem para frente, a mudança do crânio, tá? Que vai cada vez se assemelhando mais ao crânio humano atual. Salvo a mudança aqui na dentição, que foi, com o tempo, ela foi se tornando mais regular. Essa parte aqui, ó, que aloja o globo ocular, a protuberância dela foi sendo diminuída até se tornar como ela é atualmente. Então, se nós pensarmos na questão evolutiva, então nós precisamos conhecer o que a ciência produz, precisamos ter as nossas próprias conclusões a respeito do tema, mas o mais importante de tudo é conhecer o que a ciência emite ou o que a ciência diz a respeito do tema. Então, a ciência e a religião, eles não compartilham da mesma opinião. No entanto, como eu falei antes, ter o conhecimento que a ciência emite a respeito do tema é muito importante. Então, quem é cristão e conhece as escrituras, pode lembrar de que nós somos criação de Deus, e que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E sendo assim, a espécie humana não pode ter vindo de um macaco. No entanto, o conhecimento científico precisa ser conhecido. E é muito importante que nós busquemos conhecer cada vez mais, para que as nossas dúvidas e as nossas crenças, elas possam ser solidificadas. Então, busquem o conhecimento, sejam curiosos, tá? E busquem nos melhores lugares e perguntem às pessoas que vocês mais gostam, mais confiam a respeito desse conhecimento. Eu, como professora, tenho a minha própria opinião, mas você, enquanto estudante, deve realmente buscar o seu próprio conhecimento e tirar suas próprias conclusões, tá? Então, sendo cristão, eu tenho a minha opinião a respeito do assunto, mas também é importante ter o conhecimento da ciência. O conhecimento emitido pela ciência faz com que nós nos perguntemos, tá? E respondamos algumas perguntas pessoais e importantes, mas o mais importante de tudo é que a gente saiba que tudo que existe nesse planeta é criação de Deus, tá? Tudo que existe, que já existiu e ainda vai existir, é criação de Deus. E a despeito das semelhanças e diferenças, tá? Nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, tá? Isso é um conhecimento que a religião nos dá, nos ensina, tá? Eu deixo essa aula para vocês, e a atividade proposta para essa aula
será marcado na página 434. Então, leiam com atenção e respondam as questões e enviem as respostas, tá? Então, boa tarde, bons estudos.